E aí galera, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou te dar as dicas, as informações necessárias que você precisa saber antes de fechar o negócio com o seu corretor. Então, até para você fazer a visita na cidade, percorrer alguns bairros, é bom você assistir esse vídeo para pegar as informações, pegar as dicas, porque você vai chegar no lote, você vai chegar assim, bom, eu não vou poder comprar esse lote aqui não, porque esse lote tem uma caída, tem um vizinho aqui que vai me fazer sombra no meu terreno, tem um prédio muito alto aqui do lado, então vou passar as dicas aqui, tá? Bom, meu nome é Rondinelli Fernandes, eu sou arquiteto e urbanista, sou técnico em elétrica e sou servidor público municipal. Trabalho em uma prefeitura como arquiteto e urbanista na área de projetos. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma informação que acha que ficou faltando nesse vídeo, você pode mandar aí o WhatsApp, um e-mail que a gente vai responder. Bom, para você comprar um lote, primeiro você tem que saber em qual zoneamento aquele lote está inserido no município. Os municípios eles são regidos pelo Estatuto das Cidades. O Estatuto da Cidade nada mais é que a Lei 10.257 de 2001, que dá as diretrizes para o município se desenvolver. É um planejamento urbano a longo prazo. Então, o lote que você está querendo comprar, você tem que saber em qual zoneamento ele está inserido, porque às vezes você está comprando um lote que não pode fazer residência. Às vezes o lote lá está com previsão para construção de indústria, é uma zona de chacramento que só pode uma casa, às vezes não pode fazer prédio, se a sua intenção é fazer prédio. Às vezes você é um construtor que constrói casas para vender, mais de uma casa no lote, então você tem que saber se aquele lote está dentro de uma área, um zoneamento multifamiliar, que permite fazer mais de uma casa dentro do lote. Então você tem que saber o zoneamento que aquele lote está inserido justamente para saber a sua pretensão. Não tem como ficar mudando o zoneamento. Vou lá na prefeitura e vou pedir para mudar. Isso não tem como. É um planejamento a longo prazo que essa lei 10.257 de 2001 traz, que é no mínimo 10 anos. Então, não é simplesmente questão política. São vários órgãos, tanto público quanto institucional, governamental, ONGs, que mexe com a questão do plano diretor. Mas não vem ao caso isso aqui agora não. Você precisa saber se aquele lote ele tem uma taxa de ocupação alta ou baixa, o número de pavimento máximo que você pode construir ali, se você pode fazer mais de uma casa num lote, o tamanho mínimo. Às vezes o lote é 1.000 metros quadrados, você olha para o lote e fala, não, vou comprar esse lote aqui que eu vou dividir ele no meio e vou construir uma casa aqui e outra casa aqui do lado. Na verdade, às vezes você não pode. O lote pode até ter 1.000 metros quadrados e pode ser que ele esteja num zoneamento que permite lotes menores, de 300, 360. Aí você consegue dividir esse 1.000 metros em outros lotes. Porém, se ele não tiver numa área que pode dividir, só pode construir uma casa ali dentro. Geralmente as zonas de baixo adensamento são lotes maiores com menos casas, justamente para evitar que haja muita população longe da sede do município, que tenha que se levar a transporte público, os equipamentos urbanos como creches, escolas, hospitais, UBS. Então, os bairros mais afastados da sede municipal, geralmente eles têm um adensamento mais baixo, por isso é que não pode mais de uma casa no lote. Então é bom dar uma consultada antes na prefeitura e ver essa questão de zoneamento. Aí vamos tratar de questões ambientais. Por exemplo, tem condomínios que são lotes grandes e tem muita vegetação dentro dos lotes. Geralmente os condomínios eles pegam uma glebas, fazendas mais distantes da sede, abrem vários lotes de 1.000 metros quadrados, mais ou menos. E os lotes como os lotes são grandes, dentro dos lotes tem muita vegetação. Então tem que tomar cuidado se dentro desse lote tem espécies que são protegidas por lei, como o pequi,
o IP, e tem outras espécies também que são protegidas. Então, para você cortar um pequi, você tem uma contrapartida, tem uma multa. Então tem que ver na prefeitura como é que é essa questão também. Às vezes você compra um lote cheio de árvore. Não, comprei um lote muito bom, tem muita árvore e tal. Na hora que você vai construir, aquelas árvores acaba sendo uma despesa, um ônus para você que está comprando aquele lote, porque você vai ter que cortar para poder construir. Aí na hora que você vai cortar, você fica sabendo que você tem multa para pagar. Então assim, não vale a pena comprar um lote que tenha muita árvore, porque isso pesa muito no seu bolso. Tem esses bairros antigos, a lei de parcelamento ela é de 1979. Tem muitos bairros que vieram antes de 1979 e eles não tinham muito critério, não tinha muita fiscalização, não tinha planejamento urbano, a prefeitura fazia aprovação de qualquer jeito. E acaba que na hora que você compra o lote, e na hora que você vai ver, o lote às vezes está dentro do brejo, às vezes tem uma nascente perto, tem um curso d'água passando no fundo do lote, às vezes é um topo de morro. Aí tem a questão de APP. Então, por exemplo, você compra um lote que tem uma nascente dentro do lote, a distância da nascente é de 50 metros, ou seja, dentro de um lote, você tem que respeitar 50 metros da nascente como APP. Você não pode construir dentro da APP. Então, às vezes o lote tem 30 metros de comprimento e a nascente está lá no fundo. Às vezes o lote está todo dentro da APP. Você não consegue construir nada dentro do lote. Aí aquilo só pode ser destinado para preservação, ou então para um equipamento público como um parque, alguma coisa nesse sentido. Então, tomar muito cuidado. Antigamente as pessoas falavam assim: comprei um sítio que tem tem curso d'água, tem uma mina d'água, tem uma nascente, tem um curso d'água passando. Se você for levar isso ao pé da letra, você comprou um terreno que você não pode usar muito o terreno. Às vezes para plantio dá para usar, mas geralmente nem para plantio você pode usar, porque tem a questão de agrotóxico, tem a questão de gado ficar pisoteando a área de APP e não pode. Então assim, você tem uma área grande que não pode fazer nada com ela. Então, quando você comprar um lote, você tem que tomar cuidado. Se tem água, foge. Tem água perto, foge. Não vale a pena. A não ser que você quer só fazer uma casinha pequena, quer aproveitar a natureza, quer criar bicho solto, arara, mico, tal, coisa que com integração com a natureza, aí vale a pena, porque é outro nível. Mas se não for com essa intenção, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Lotes que vocês têm que observar se são abastecidos por rede de água pluvial, de água potável, se chega água limpa para beber, tomar banho, cozinhar, e se tem coleta de esgoto sanitário. Às vezes tem um lote em uma rua que tem a coleta de esgoto e um outro lote numa outra rua, no mesmo bairro, que não tem a coleta de esgoto. Se a prefeitura ou a concessionária não tem a previsão de fazer essa coleta de esgoto, você tem que prever a fossa séptica nesse lote. Então você tem uma despesa a mais para você construir. Então a rede de água, ela vai ser por caminhão-pipa, vai ser por nascente, tem que tomar cuidado também. Se vai fazer uma cisterna, tem que tomar cuidado também a construção de cisterna perto de fossa séptica. Você não pode construir uma cisterna do lado de uma divisa se seu vizinho tem do outro lado do muro uma fossa do lado da nascente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. A insolação. Tá vendo essa imagem do lado? É um prédio que está fazendo projeção de uma sombra em cima de vários lotes. Então você tem que tomar um pouco de cuidado se no zoneamento onde o lote está inserido, se pode construir prédios muito altos. Então, ou até prédios que tenham 5, 6 pavimentos, eles geram certa sombra dentro do terreno ao longo do dia. Então tem que tomar um pouco da questão da insolação, questão de ruído. Por exemplo, às vezes tem uma rodovia muito perto desse lote,
de madrugada esse ruído ele se intensifica. Então, assim, tá naquele silêncio todo, aí você só escuta caminhão passando na rodovia, moto, e é muito barulhento. Tem a questão também de indústria, se você tem indústria próximo do lote, tem a questão de durante a noite, durante o dia, final de semana, às vezes você está querendo descansar em casa e aquele ruído daquela fábrica batendo metal, então assim, acaba que gera um pouco de desconforto ambiental. Tem a questão do lençol freático, se ele está elevado dentro do seu terreno, às vezes, por exemplo, às vezes o bairro foi aberto em cima de um brejo que aterrou e tal, aí na hora que você vai abrir o buraco para fazer a fundação, você vê que o lençol freático está muito elevado, então qualquer coisinha que você vai abrir um buraco está nascendo água. Tem a questão também de inundação, às vezes o terreno está numa topografia mais baixa, então às vezes chove, o seu terreno inunda, porque a água da rua acaba entrando dentro do seu terreno, ou o lençol freático muito alto e acaba o seu terreno virando um barro, às vezes não tem drenagem para chove e a água não infiltra no solo porque o lençol já está úmido. Tem a questão do clima também. Às vezes o terreno está num morro muito alto, tem a questão da neblina. Se o terreno é muito baixo, tem a questão da umidade. Se está numa área muito aberta, tem a questão de ventilação. Às vezes muito vento também atrapalha. Sem vento nenhum também atrapalha. Às vezes a temperatura está tão alta, às vezes um ventinho que passa pelo local já ameniza a questão da temperatura. E quando não tem ventilação nenhuma, é ruim. Tem a questão também de poluição atmosférica. Às vezes tem uma estrada de chão passando perto do lote que levanta poeira. Às vezes tem uma fábrica que solta poluição na atmosfera que acaba caindo no seu lote. Às vezes tem uma mineração que solta poluição também na atmosfera que acaba caindo aqui pó preto em todo lugar dos lotes. É bom observar isso também. Bom, vamos passar agora para os fatores urbanísticos. Para você conhecer o lote, é bom você ir, não tem como. Tem que ir no lote e ver a condição do lote. O olho humano acaba enganando um pouco. Às vezes você olha o lote assim e fala, ele é plano. Na hora que você vai jogar um nível, às vezes o fundo é mais alto que a frente, ou às vezes o fundo é mais baixo que a frente. Então o terreno pode ter aclive, em declive, ou pode estar plano mesmo. A questão do tamanho do lote. Se sua intenção é construir uma casa, o tamanho do lote pequeno é razoável construir. Mas se sua intenção é construir uma mansão, o tamanho do lote é importante, porque você precisa ter uma área livre no seu quintal. Não é nem pelo conforto seu como proprietário, mas é porque a legislação do município exige que você tenha área permeável, que você tenha a taxa de ocupação, ela não pode ser muito grande no terreno. Então tem uns certos critérios que tem que ser seguido. O tamanho do lote é relativamente proporcional à ocupação. Não adianta você comprar um lote pequeno e querer fazer uma mansão dentro dele, que vai dar problema para aprovação, para construção, para o desconforto. Às vezes vai abrir janela, a janela está abrindo em cima da divisa e não pode. É questão do tipo de solo. Você tem que ver se o solo é um solo arenoso, né? Muita areia, às vezes próximo de praia, o terreno não é tão firme, se é rocha. Você conhecendo o tipo de terreno, você também consegue estimar também a questão do custo que você vai ter. Por exemplo, um solo que tem muita rocha, ou você faz adaptação no terreno para construir em rocha, que aí você vai ter um pouco de dificuldade, ou você vai ter que usar dinamite, vai ter que contratar máquinas pesadas para poder romper aquela rocha. Se for um terreno mais argila, você tem a questão da impermeabilização desse terreno, porque a argila tem tendência de ser mais úmida, reter mais a água, e isso pode ser um problema também na questão de impermeabilização.
E o solo arenoso tem questão de estrutural, então você tem que fazer um reforço na estrutura, porque senão aparecem trincas na casa. Então tem que tomar um pouco de cuidado também com o tipo de solo. Uma coisa importante também é a questão de disponibilidade de energia elétrica ali na rua. Não adianta você comprar um lote que não tem iluminação pública, não tem rede elétrica, que não tem pavimentação, que não tem drenagem pluvial. Às vezes você vai morar num lugar no meio do nada. E aí, como é que você vai chegar naquela casa sem energia elétrica à noite? Como é que você vai colocar energia na sua casa se não tem fiação, se a concessionária não fez a rede ainda? Como é que você vai transitar na rua em período de chuva, sem drenagem pluvial, sem pavimentação? Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Às vezes o lote é barato, mas ele não é barato só porque é barato. Ele é barato porque falta muita coisa, o terreno é ruim, o terreno tem barranco dentro dele, a topografia é acidentada. Você tem que ver também a questão da altimetria. Se você tem a intenção de construir um prédio, qual que é o seu limite de altura naquele zoneamento? Qual que é a altura máxima na divisa? Que você não prejudique o seu vizinho também. Então, terrenos pequenos com excesso de área construída acaba atrapalhando a questão da altura na divisa, altura máxima do prédio. Tem que prestar atenção nisso também. Abastecimento de rede, de água. Você tem que... É aquilo que eu falei na questão ambiental. Se o bairro é munido de infraestrutura de rede de água de abastecimento, água potável, você tem coleta de esgoto sanitário, senão acaba uma despesa a mais para a construção de fossa séptica. Então são os fatores urbanísticos que tem que ser levados em consideração para se avaliar um lote, tanto para você comprar quanto para você resolver futuramente. Aqui a gente está discutindo a questão do lote. Quando for discutir a questão da construção, tudo isso vai ter que ser olhado. Aquilo que eu falei, a questão dos fatores econômicos. Se um lote é vendido muito barato, desconfie. Ninguém vende coisa barata à toa. Tem algum problema? Tem. A não ser que o cara está com urgência, está mudando para outro país, faleceu o pai e quer vender para resolver a questão da herança. Aí, nessas condições específicas até que vai, mas um cara está vendendo um lote muito barato, ou então um monte de gente está vendendo um lote barato, desconfie. Pode ser loteamento irregular. Quando um loteamento é aberto de forma irregular, se você não consegue fazer o registro desse lote, você não consegue pegar o alvará para construção, porque como o lote é irregular, a construção também é irregular. Loteamento irregular, tudo de irregularidade que você possa pensar, esse negócio vai ter. Você não consegue ir lá na prefeitura pedir para fazer pavimentação, porque a obrigação de fazer pavimentação não é da prefeitura, é de quem está vendendo, é o loteador, é o empreendedor. Toda a infraestrutura básica, né? Pavimentação, iluminação pública, água pluvial, água potável, esgoto, tudo é por conta do loteador. Se o loteador não faz isso, esse ônus fica para a prefeitura não faz, e quando faz, ela cobra do empreendedor para fazer, e isso vira uma briga judicial que acaba tramitando por muito tempo. E tem a questão dos loteamentos irregulares ser até invasões. Às vezes o cara viu uma oportunidade de fazer uma rua ali e vender aqueles lotes ali. Às vezes o lote, a gleba, a fazenda nem é dele, mas ele pegou e fez uma rua, começou a vender, e na hora que ele viu que deu problema, o cara some, desaparece, e acaba que ele levou o dinheiro de todo mundo e fica os problemas aí para os proprietários resolverem. Você entra numa briga que não é sua, que você tem que fazer o uso capião a longo prazo, tem que fazer uma renegociação com o proprietário da terra para não perder o dinheiro que você já pagou. Então acaba que vira uma dor de cabeça, tanto para quem comprou como que para quem também é dono. Se você tem alguma dúvida sobre um lote, eu quero saber se o lote é registrado, de quem é o dono desse lote, se de fato quem está vendendo é o dono, vai no cartório de registro do imóvel, vai à prefeitura, pega informação. Um registro de imóvel, para quem está comprando, um registro é muito baratinho. Você vai pagar uns R$30 hoje em 2019,
A faixa de valores para um registro é de R$ 30 mais ou menos. É barato para quem está comprando um lote de 100 mil, 150 mil, 200 mil. Então, sim, vale a pena comprar, pegar todas as informações que estão ali dentro do lote. Às vezes o cara é dono só da metade e está vendendo o lote inteiro. Aí você compra o lote inteiro, na hora que você vai ver, pô, não era o lote inteiro, é só a metade. Toma um pouco de cuidado também com relação da documentação do terreno. E se você tiver dúvida também, conversa com o técnico da prefeitura, pergunta ali, eu estou comprando um lote lá no bairro tal, o que você pode me falar de lá? O loteamento lá é regular? O que eu posso fazer dentro daquele lote? Que zoneamento que ele está? O pessoal de prefeitura, geralmente, eles têm condições para responder essas dúvidas e é de praxe, eles respondem mesmo, porque eles tentam evitar um problema futuro. Se um proprietário compra um lote onde só pode construir uma casa, ele vai lá e constrói 3, mesmo a fiscalização indo lá e fiscalizando, então, às vezes a casa já está em estado avançado de construção, ele não consegue regularizar. Então a prefeitura prefere que passar as informações necessárias para evitar um problema futuro, que vai ser o problema da prefeitura e o problema de quem também está construindo. Pode ir na prefeitura, converse com os técnicos lá responsáveis pelos alvarás de construção, pelo habites, que eles vão responder. São gente que também são responsáveis pelo planejamento urbano da cidade. Eles vão responder, pode ter certeza disso. Os lotes de esquina é um fator econômico também, né? Ele tem um valor agregado em cima dele porque ele tem 2 frentes. Mas como ele vem com um valor agregado, ele também vem com um desfavor agregado, ele vem com um ônus. Porque como ele tem 2 frentes, acaba que tem 2 afastamentos frontais. Para quem vai construir casa, é 2 afastamentos frontais. Agora, quem vai construir comércio, acaba que não tem tanto afastamento frontal, porque o comércio ele pode ser construído no alinhamento frontal. Agora, casas varia de um município para município, mas aqui no meu município não pode. Então, toma um pouco de cuidado também. Se você quer comprar para construir ali uma casa para ter 2 frentes, você vai ter que dar uma recuada maior, vai perder mais área. Mas essa perda de área você compensa na taxa de ocupação, que ela não é de 100%, né? Então você joga na frente do terreno, você joga na taxa de permeabilidade, você tem que ter uma área de jardim, de grama, para poder chover e a água entrar no solo. Então, de certa parte, como tem valor mais agregado, também tem esse ônus aí. E os fatores visuais, que é quando você vai no terreno, aquilo que você agrada, né? Você vê um terreno, às vezes o terreno está plano, você olha para o lado, tem um visual bacana de uma serra, e tem aquele visual também que desagrada, né? Às vezes você olha, você chega no terreno assim, na hora que você vê na frente do seu terreno, tem um loteamento irregular, tem um aglomerado de casas populares, às vezes você vê aquelas invasões do tipo favela. Então é bom dar uma analisada no entorno, né? Porque enquanto a área está livre, você fica na incógnita do que vai ser. Mas quando a área já está ocupada, dificilmente aquilo vai mudar. Então, tente analisar como a coisa já está consolidada para futuramente, às vezes você constrói uma casa e abre aquele janelão para uma favela, para um córrego que está poluído, um morro que às vezes não tem nada de agradável visualmente. E os fatores visuais, eles não é só questão do visual. É bom dar uma visitada no imóvel antes da compra, em período de chuva, à noite, no final de semana, porque às vezes esse lote está perto de uma avenida muito grande e tal, que tem problema com, por exemplo, à noite o pessoal abre aqueles carros de som, aqueles botecos, é muito famoso ali naquela região ali, e o som alto, às vezes tem uma casa de show, às vezes tem uma área aberta que funciona shows,
que aquilo de madrugada acaba perturbando. Então, assim, se você quer comprar para construir uma casa, você tem que analisar também a sua convivência ali naquele entorno ali. Não adianta só olhou o lote, gostou e depois que estiver morando você vai ver que esse problema. É bom também conversar com os vizinhos e tentar coletar informações muito importantes, que é essas que eu estou falando. Por exemplo, dia de chuva, às vezes desce muita água do morro que acaba inundando a parte baixa da rua. Às vezes passa caminhão pesado nesse trecho. Quando você vai visitar, às vezes você não vê caminhão pesado passando. Mas se você for conviver naquele lote ali com mais frequência, você vai acabar vendo o caminhão pesado passando, fazendo o deslocamento de uma área para outra. Então, sim, é bom conversar, porque os vizinhos são que podem te alertar para algumas coisas, que eles estão lá, às vezes eles não estão nem, já estão até acostumados com o problema. Não consegue mais, já estou aqui mesmo, vou ficar por aqui e tal, mas não tem como ter a condição de melhorar, porque é a única casa que eles têm. Às vezes o marido trabalha ali perto, a esposa faz uma faxina numa casa ali perto também, os filhos estão estudando na escola ali perto do bairro. Então, assim, acaba que entrou no comodismo, que para eles já está bom da situação que está ali, mas para quem está chegando, às vezes se sente incomodado. E é bom também analisar quem serão os seus vizinhos, né? Porque se você for morar ali, por exemplo, se tem uma invasão ali perto, se tem uma organização criminosa ali mais ao fundo, vamos dizer assim, que às vezes o índice de roubo ali é alto, às vezes tem muito baile funk, que às vezes não é questão de discriminar não, mas acaba que são os extremos, né? Se você gosta de funk e vai para morar do lado de uma igreja, também não é bacana. E a mesma coisa ao contrário. Se você é de igreja e vai morar perto de um baile funk, também não é legal. Então tenta avaliar isso também, dar uma pesquisada no entorno. Eu falei também das questões das vias, né? Ver também a questão de linha de ônibus, ver a questão do seu trabalho, da escola, se os seus filhos vão ter deslocamento fácil para ir para a escola, se existe uma unidade básica de saúde ali perto, se tem comércio, padaria, supermercado ali perto que dá para ir a pé ou ir rapidinho de carro. Tem gente que mora longe, mas por comodidade, uma zona de chacreamento e tal, que resolve tudo de carro. Aí a pessoa já vai sabendo que ela resolve tudo de carro. Uma outra coisa é você morar longe, não tem carro, depender de ônibus e ter que fazer compra longe. Aí é que é o problema. Então, assim, é bom saber que às vezes o barato é o que sai caro. Às vezes o lote é muito longe, não tem nada lá. Mas o custo que você vai ter para deslocar para fazer compra, resolver questão de escola, trabalho, saúde, acaba que esses custos de deslocamento durante o mês acaba que vira uma despesa muito alta. E outra coisa é a questão das irregularidades do terreno, as conformidades, na questão de topografia, por exemplo. Às vezes você chega no terreno e vê assim, o terreno está subindo, né? Então o fundo dele é mais alto em relação à rua. Qual que é a sua intenção de construir? Se você for pegar um terreno desse e tentar colocar ele plano, você vai gastar muito dinheiro para colocar ele plano. Aí que você pode pensar, não, vou fazer a garagem embaixo, faço a casa em cima e tento fazer o quintal mais em talude, mais inclinado, de forma que eu consiga aproveitar a melhor condição do terreno. Se você tem a intenção de tentar nivelar o terreno, você vai ter uma despesa muito alta, não vale a pena. É bom você conversar com um arquiteto aí na cidade para ver não só a questão do terreno, mas a questão do entorno. Eu estou falando, às vezes tem a questão da distância, né? Às vezes você quer o único acesso para chegar nesse bairro é por uma estrada que toda vez que chove ela inunda. Então, assim, conversar com gente que é mais entendida da área de construção, às vezes vai te dar uns toques diferentes para você saber a realidade ali daquela região. Bom, galera, é isso que eu tenho
que explicar. Às vezes a explicação ficou muito grande, muita coisa. A gente compra um imóvel, a gente tem que pensar que a gente não está comprando uma roupa, uma bicicleta, que qualquer coisa a gente vai lá e desfaz, não, porque essas coisas têm custo. Você vai comprar um lote, vai passar para o seu nome, você gasta muito dinheiro, você tem que pagar todo ano IPTU daquele lote. Então assim, você está comprando um bem ali que, dependendo da pessoa, vai para a vida toda. Então, para você comprar uma coisa, construir para depois desfazer, acaba que você perde muito dinheiro. Então, gente, o vídeo foi longo, mas tentei explanar o máximo de coisa que eu entendo da área de arquitetura e urbanismo, da área de construção, da área questão de legislação urbanística. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e deixe aí as dúvidas no campo comentários aí para a gente poder trocar ideia. Às vezes até gera um outro tópico de vídeo aí para a gente fazer. Beleza? Valeu, galera. Abraço e até mais.